dar uma olhada aí, vou fazer a correção desses exercícios aí. Então vamos lá, vou fazer só alguns exercícios, tá? Não vou fazer todos porque acho que não tem necessidade, muitos são iguais. Então vamos lá, o número 1. Eu vou lendo e vou explicando aqui, tá? Um fio metálico homogêneo tem a 20 graus Celsius um comprimento de 500 metros. Então 20 graus Celsius é a temperatura inicial e 500 metros é o comprimento inicial. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 na menos 5, é o alfa, né? Coeficiente de dilatação linear, desculpa, aqui é 10 na menos 5, tá? Determine a dilatação linear do fio. Dilatação linear é ΔL, é o que ele vai aumentar, e o comprimento final, o comprimento que ele vai ficar. Ele tem 500 metros, ele vai aumentar um tamanho que é o ΔL e vai ficar mais comprido, que quer saber o comprimento final, quando tu aquece a 100 graus. Então vamos lá, eu quero ΔL, é LI vezes alfa vezes ΔT. O LI é 500, o alfa é 2 vezes 10 na menos 5, que eu fiz errado, tá? E o ΔT é TF menos TI. TF menos TI é o TF que é 100 menos o TI que é 20, porque tu vai aquecer de 20 para 100, que vai dar 80. Faço primeiro a subtração da 80, faço 500, faço primeiro essa multiplicação aqui, ó, 500 vezes 2 vezes 80, aqui dá 500 vezes 2 dá 1000, 1000 vezes 80, 80 mil, aí 80 mil vezes 10 na menos 5, a vírgula tá aqui, ó. Para tirar esse 10 na menos 5 daqui, eu puxo a vírgula, ela já tá aqui, ó, puxo 1, 2, 3, 4, 5, aí vai ficar aqui, ó, 0,8 metros. Então, o fio tem 500 metros a 20 graus. Quando eu aquecer até 100 graus, vai aumentar esse tamanho aqui, ó, 0,8. Então, qual vai ser o comprimento final do fio? Vai ser o tamanho que eu tinha antes, que era o 500, aqui denunciado, mais o ΔL que aumentou aqui, que é 0,8. Então, vai ficar 500,08, tá entendendo? O LI é o tamanho da barra a uma temperatura inicial. O LF é o tamanho que ela vai ficar a uma temperatura final. E o que aumentou aqui é o ΔL. Então, o que aumentou o ΔL foi 0,8. O LI era o 500 e o LF ficou com 500,8. Quais as unidades? Se eu entrei com LI em metros, o aumento dele vai ser em metros e o tamanho final dele também vai ser em metros, ok? Tá, vamos lá, exercício 2 então. Uma barra metálica é aquecida de 10 para 210, então temperatura inicial 10, temperatura final 210. Seu comprimento a temperatura de 10 é 5,00 centímetro. Então o comprimento a temperatura de 10, ou seja, o tamanho a temperatura inicial de 10, então o tamanho inicial é 5,000. 5,000 é a mesma coisa que 5. O zero depois da vírgula não conta. E de 5,002, né, quando vai para 210. Então, isso aqui é o tamanho final que ela fica, ó. Quando é 10, o tamanho é 5. Quando é 210, o tamanho é 5,002. Então, isso aqui não é um aumento, é o tamanho final que ficou, ó. Passou de 5 para 5,002. Determine o coeficiente de dilatação linear, é o alfa. Sempre começa com essas formas, é uma barra, né? Ele fala em uma barra metálica, eu vou trabalhar com ΔL, né? Aí quanto é que é o ΔL? Não tenho, mas eu tenho o LF e o LI, ó. Eu tenho o tamanho que ela tinha e o tamanho que ela ficou. Então eu boto primeiro nessa fórmula, ó. O aumento no tamanho ΔL é o L final menos L inicial. Aí, ó, o L final é 5,002 menos o inicial que é 5. Se eu diminuir os dois, vai ficar 0,02. Então aí eu volto aqui para cima, ó, ΔL é 0,02, o LI é 5, que está aqui, né? O alfa eu quero, e o ΔT é o TF, que é 110 menos 10. 210 menos 10, que vai dar 200. Esse aqui eu repito, multiplico 5 vezes o 200, vai dar 1000, e o alfa fica onde está, e aqui 0,2. Tem que achar o alfa, passo 1000 dividindo, vai ficar 0,02 dividido por 1000, que daria isso aqui. Como eu quero botar em notação científica, que é um número vírgula na potência de 10, eu puxo essa vírgula aqui até chegar aqui, ó,
no primeiro número. Então, ó, vou puxar uma, ela tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei 6, então fica 2 vezes 10 na menos 6 graus Celsius, ok? Tá, agora o exercício 3 eu vou pular, nós vamos para o exercício 4. Com o auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Então eu desenho um forno aqui, ó, tá aqui o forno top, tá? Se é um forno, ele tem uma temperatura, esse forno. O forno é um dispositivo que mantém o calor naquela temperatura, tu bota para assar pão, que tu quiser, mas o forno ele tem uma temperatura. Então ele diz que tu quer medir a temperatura desse forno, mas tu não quer usar um termômetro, tu quer usar uma dilatação que tu vai verificar na barra. Aí ele diz que tu bota a barra, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, tu bota dentro desse forno. Quando tu bota essa barra dentro desse forno, o que vai acontecer com essa barra? Ela vai aquecer do 20 que ela tá até a temperatura do forno. Então quando ele pede qual a temperatura do forno, ele quer saber a temperatura final que tu aqueceu a barra. Que tu vai aquecer a barra de 20 até a barra entrar em equilíbrio térmico com o forno. Então a pergunta que ele quer é a temperatura final da barra. Aí ele fala assim, ó, para tanto a barra inicialmente a 20 graus Celsius é introduzida no forno. Verifica-se após o equilíbrio térmico que o alongamento da barra é 1/100º do tamanho inicial. Então o alongamento da barra, o tamanho que a barra aumentou, o ΔL, é 1/100º do tamanho da barra. Então essa barra ela tem um tamanho LI e o aumento do tamanho vai ser 1/100º do tamanho da barra. O que é 1/100º? 1/100º é tu pegar o tamanho da barra e dividir em 100 partes e pegar uma. Essa uma é o que vai aumentar. Então o ΔL é o tamanho da barra, que eu chamo de LI sempre, né, que é o tamanho inicial da barra, dividido por 100. É a 100ª parte do tamanho da barra. E ele disse também que o alfa vale 12 vezes 10 na menos 6. Tá? E aí ele quer saber essa temperatura. O que eu faço? Boto na fórmula da dilatação, só que eu não tenho LI, ó. Só que o ΔL, eu sei que o ΔL é 1/100º, então onde eu tenho ΔL, eu boto LI sobre 100. O LI eu não tenho, deixo aqui. O alfa tá aqui, é 12 vezes 10 na menos 6. O TF é a temperatura que a barra ficou, que é a temperatura do forno, que é o meu problema, é o que eu quero saber. E aqui é o TI. Como é que eu resolvo isso? LI de um lado, LI do outro, eu posso cortar. Quando eu corto aqui não fica 0, né? Fica 1, ó. Então eu vou ter 1 sobre 100. E esse 12 vezes 10 na menos 6, ó, o 12, a vírgula está aqui no final do número, ó. Eu vou passar para a potência de 10, ó. Para tirar esse 10 na menos 6, eu puxo 6 vezes a vírgula para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Aí eu boto 0 onde não tem, ó, vai ficar 0,4012, foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui continua TF menos 20, né, que é o ΔT. Passo isso aqui que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, mas como já tem o 100, ele vai passar multiplicando o 100, ó. E esse aqui continua como tá. Faço 100 vezes isso aqui, vou tirar 2 zeros, vai ficar assim, vai ficar 1 dividido por isso aqui igual a isso aqui. 1 dividido por 0,012, se fizer na calculadora, dá 833,3, igual a TF menos 20. Passo o 20 para cá somando, 833 mais 20 dá 853. Então a temperatura lá do forno é de 853,3. Eu usei uma dilatação de uma barra de ferro para poder determinar a temperatura do forno. Bem interessante, né? Então o segredo aqui é saber que o aumento da barra foi de 1/100º. Então ΔL é o tamanho da barra dividido por 100. Dava para fazer de outro jeito? Dava. Podia inventar um valor para o LI e pegar o tamanho dele, dividir em 100 partes e botar o valor ali. Por exemplo, eu podia resolver o mesmo exercício botando 100 no LI, e aí aqui era a 100ª parte de 100, que é 100 dividido por 100, que é 1. Eu podia resolver o exercício botando 1 aqui, 100 aqui e os outros números. Vamos lá. A 5 é bem parecido com aquela anterior ali, com a 4, só que em vez de aumentar 1/100º, aumenta 10%. Uma barra de um material X aumenta seu comprimento 10%, então o aumento do comprimento é ΔL.
O que é 10% de um número? 10% de um número é tu multiplicar esse número por 10 e dividir por 100. Quando tu quer 10% de um número, tu multiplica ele por 10 e divide por 100. O aumento da barra é 10%, ela vai aumentar 10% do tamanho dela. Quanto é que é o tamanho dela? LI. Então, o aumento do tamanho é 10% de LI. Como é que é 10% de LI? É pegar o LI, multiplicar por 10 e dividir por 100. Então, ΔL é igual a 10 LI sobre 100. Dava de fazer de outro jeito? Dava. Inventa o valor para o LI, 100, por exemplo, e bota o valor do ΔL de 10% de 100, que é 10. Então, poderia fazer aqui com 10 e 100. E ele diz assim, ó, quando sua temperatura é elevada para 50, então ΔT, ó, sobe para 50, já é o ΔT, não é nem o TI nem o TF, diz que a temperatura elevou de 50, já é o ΔT direto. Qual o coeficiente de dilatação linear da barra? Estou trabalhando com barra, vou usar essa fórmula. Aí o que eu boto? Ó, ΔL, que é o aumento do comprimento, é 10 LI sobre 100. E o LI eu não sei, o alfa eu quero e o ΔT é 50. Poderia inventar, como eu disse, um valor para o LI aqui, qualquer número, e aqui botar 10% desse número, que é 10 vezes esse número dividido por 100, aí daria um número aqui. Poderia, só que eu acho mais fácil, ó, cortar, que eu tenho LI aqui e aqui, 10 dividido por 100 dá 0,1 e os 50 eu já passo dividindo, ó. Aí vai ficar só o alfa aqui, ó. 0,1 dividido por 50 dá 0,002. Como eu quero potência de 10, eu tenho que puxar a vírgula até o primeiro número. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3. Como eu puxei 3 vezes a vírgula, vai ficar 2 vezes 10 na menos 3. Esse é o alfa do material ali que é feita a barra, certo? Vamos para 8 agora, tá? Vou pular 6 e a 7 e vou para 8, tá? Se vocês tiverem dúvida depois nas outras ali que eu não corrigi, é só perguntar que eu explico depois no WhatsApp ali. 8. Uma barra de alumínio de formato circular a 50 graus Celsius tem no seu centro um furo de 2 metros de raio. Então, tem uma barra com formato circular e tem um furo nela com 2 metros de raio. O raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então isso aqui é o raio. Aquece-se a barra até 100 graus. Então ela tem esse raio a 50. Eu vou aquecer até uma temperatura final de 100. O TI é 50. Quando eu aqueço essa barra, essa chapa, ela vai ficar maior e o furo dela também vai ficar maior. O raio dela deixa de ter 2 metros e vai ter um valor maior e a área vai ser um maior. Aí ele pergunta, determine a área do furo a 100. Ele quer saber a área final quando eu aquecer de 50 até 100. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, ele deu alfa. Eu estou fazendo um exercício de chapa, de placa, que eu teria que usar o beta, mas ele deu o alfa. Então, se eu quero a área final, para eu achar a área final, eu tenho que somar a área inicial com ΔA. Então, primeiro eu vou usar essa fórmula aqui do ΔA, né? Como antes eu usava do ΔL, agora eu vou usar a fórmula do ΔA. Então, ΔA é igual a área inicial, eu não tenho, mas ele disse ali no exercício que a fórmula para achar a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Então, como eu quero a área inicial, ó, eu vou pegar o raio inicial que ele deu aqui, ó, que é 2 metros, para achar essa área aqui da circunferência. Ó. Então, o π vale 3,14 e o raio vai ser 2. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3,14, 12,56. Isso aqui é a área inicial do furo, que depois eu vou aquecer, vai ficar maior. Então a área inicial é 12,56. O beta eu não tenho, mas o beta a gente sabe que é 2 vezes o alfa. Tá aqui, ó, eu fiz aqui, ó, o alfa é 22 vezes 10 a menos 6, aí eu multiplico por 2, é só multiplicar aqui na frente, isso aqui não usa na conta, ó. 2 vezes 22, 44 vezes 10 na menos 6, eu botei aqui, ó, no lugar do beta. E o ΔT é 100 menos 50, que vai dar 50. Então, copiei tudo de novo aqui, ó. Aí o que eu faço? Faço aqui 12,56 vezes 44 vezes 50. Esse aqui eu não uso, né? Então, 12,56 vezes 44 vezes 50 dá 27.632. E continua 10 a menos 6. A vírgula está aqui no final do número, ó. Para tirar esse 10 a menos 6, eu puxo 6 vezes a vírgula para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Vai ficar 0,6.
276. Isso é o aumento da área, só que não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou, ó, a área final. Ora, mas se eu sei o que aumentou, eu sei o que tinha antes, que era a área inicial, que é 12,56 que eu calculei, ó. A área final é a área inicial, que é o 12,56, mais o ΔA que eu achei que é isso aqui. Se eu somar os dois, vai dar o 12,58. Antes tinha 12,56, passou a ter 12,58 metros quadrados, ok? Nove. Bora fazer a 9, tá? Uma placa retangular de 20 por 50. Então tem uma placa retangular que tem 20 por 50 centímetros. Então é placa. O exercício que eu vou fazer vai ser de dilatação superficial, de área. Ela tem esse tamanho a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada no ambiente cuja temperatura é 60, ó. Eu vou aumentar a temperatura de 20 para 60. O que vai acontecer com o tamanho da placa? Vai aumentar, ó. A placa vai ficar maior. Sabendo que o alfa do cobre, ele deu alfa, que eu vou usar o beta, depois vou ter que multiplicar por 2, ó. Vale 14 vezes 10 na menos 6, calcule. Ele quer dilatação superficial, que é ΔA, e quer saber a área final que vai ficar a placa. Primeiro, dilatação superficial é a área inicial vezes beta vezes ΔT. A área inicial eu não tenho, mas eu sei que é uma placa retangular de 20 por 50. Como é que eu faço para achar essa área? A área de um retângulo é base vezes altura. Então a base é 50 vezes a altura, que é 20. 20 vezes 50 dá 1000. Como é centímetro e centímetro, a unidade fica centímetro quadrado. Então a área inicial, ó, dessa placa é 1000 centímetro quadrado, que é o 50 vezes o 20. Quanto é que é o beta? Se o alfa é 14, o beta é 2 vezes o alfa, tem que multiplicar por 2, então 14 vezes 2 dá 28 vezes 10 na menos 6. E o ΔT é 60 menos 20, que vai dar 40, então eu faço 40 vezes 28 vezes 1000, dá 1.120.000 e tenho 10 na menos 6, aí eu puxo, para tirar esse 10 na menos 6, a vírgula está no final do número, eu puxo 6 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficou 1,12. Como eu entrei com a área inicial em centímetro quadrado, porque foi o centímetro vezes centímetro, vai ficar 1,12 centímetros quadrados. Isso é a letra A, é a dilatação. E para achar a área final é a área que eu tinha inicial, que era o 1000, que eu calculei, que é o 20 vezes 50, mais o que aumentou, que é 1,12, vai dar 1001,12, ok? A gente ficou sem fazer o 6, o 7 e o 10. Se alguém não conseguir fazer depois dessa explicação, pede no WhatsApp ali que eu ajudo a fazer, tá? E aí eu vou publicar também ali de agora como se fosse uma prova, tá? Daí essa prova vocês vão fazer para me entregar na próxima aula. Valeu!